Pessoal, seguinte, hein? O clima tá pesado lá em Brasília, a Polícia Federal tá fazendo o trabalho e as informações começam a chegar de forma mais assertiva aí pra vocês, hein, Pedro Nascimento? Boa tarde pra você. Boa tarde também para você, Júnior, e todo mundo que acompanha Itatiaia. Bom, quem acompanha Itatiaia desde cedo deve saber que a gente já está trazendo aqui informação a respeito da conclusão do inquérito sobre os ataques e também a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. É assim que a Polícia Federal tem tratado esse caso. E agora, a informação de momento é que a Polícia Federal acaba de concluir o inquérito sobre esse caso do dia 8 de janeiro, pedindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado, justamente nesse inquérito que apura os ataques do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, a sede do STF, foram atacados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e, mais recentemente também, essa semana foi revelada também uma suposta tentativa de assassinato do presidente Lula, que foi eleito, em 2022, ainda naquele ano havia uma tentativa de assassiná-lo, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse relatório, Júnior, ele foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. E esse pedido de indiciamento marca justamente a conclusão dessa investigação, que focou nos responsáveis pela incitação, pelo financiamento e também pela organização dos acampamentos que ocorreram em frente aos quartéis do Exército, que foram montados logo após a divulgação do resultado das eleições de 2022, quando Bolsonaro terminou derrotado na tentativa de reeleição. Esse inquérito, Júnior, pra gente deixar muito claro, ele não diz respeito aos participantes, as pessoas que estiveram na Praça dos Três Poderes naquele dia, porque essas pessoas já estão sendo julgadas pelo STF em outras ações. Até o momento, pra gente ter uma ideia, o tribunal já condenou ao menos 280 pessoas, validou outros 476 acordos, então essas pessoas estão recebendo um tratamento diferente. Aqui diz respeito exatamente à questão do golpe de Estado. Tanto que a Polícia Federal dividiu em núcleos separados, são movimentos diferentes, participação de cada um sendo detalhada nesse dia 8 de janeiro. Você tem o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, o núcleo jurídico responsável por redigir aquela ata, aquela minuta que foi encontrada no celular de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Também tem o núcleo responsável por incitar os militares a aderirem a esse golpe de Estado. A gente tem também o núcleo de inteligência paralela, que trata daquele caso que a gente vem falando há mais tempo, sobre a ABIN paralela, uma estrutura que foi montada dentro da ABIN para abastecer o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados com informações sobre inimigos, rivais e também até sobre aliados. E também um núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas, além do núcleo operacional de apoio a ações golpistas, assim definiu a Polícia Federal. Agora, para os próximos passos, Júnior, o que acontece? Esse inquérito está entregue ao STF, ele está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, são mais de 700 páginas com provas, participações, as conclusões da Polícia Federal. A partir disso que foi entregue, esse inquérito será remetido para a Procuradoria-Geral da República, que tem um prazo, ainda vai avaliar tudo que foi apurado pela Polícia Federal, pode pedir novas investigações, pode reabrir esse inquérito, mas a partir do momento que esse inquérito chega à Procuradoria-Geral da República, cabe à PGR denunciar ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro e essas outras 36 pessoas que foram apontadas pela Polícia Federal como responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado. Júnior. Obrigado, Pedro Nascimento, acompanhando tudo lá de Brasília. Pedro, fica à vontade para chamar quando precisar. Eu sei que as informações vão chegando e qualquer novidade é só chamar que você fala com a gente aqui. Mas alguns nomes muito fortes do Brasil em anos, A gente fala de um ex-presidente da República, na época ainda presidente da República, na hora que tudo isso aconteceu, um general da reserva que foi ministro, foi interventor no Rio de Janeiro, ele era candidato também a vice-presidente junto com o Bolsonaro na última eleição para presidente. O general da reserva Augusto Heleno, que era o cara do GSI, ali da inteligência do governo federal, do Gabinete de Segurança Institucional. O policial federal, que também foi ministro, Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Informação, a ABIN, e um presidente de partido, Valdemar da Costa Neto. Nesse caso, Valdemar da Costa Neto não é novidade nenhuma, o Valdemar tem algumas complicações aí pelo caminho. Ele é presidente do Partido Liberal, legenda que acabou abrigando o ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato é
que as informações vão chegando, é um inquérito robusto da Polícia Federal, né? E isso agora, como o Pedro explicou, vai passando pela Procuradoria-Geral da República, depois, se isso tudo for encaminhado, julgamento no STF. Agora, é uma bomba. É uma situação que a gente está vendo mais um ex-presidente se envolvendo com a polícia, né? A gente sai das páginas da política e vai para as páginas policiais mais uma vez, quando a gente fala em política, e política do alto escalão, né? Principal posto aqui do Brasil. Eu tô falando isso de novo porque a gente viu isso acontecendo com o Lula há poucos anos, né? Depois teve toda aquela história, né? O descondenou o Lula e tal, mas teve envolvimento, ficou preso muito tempo lá em Curitiba, né? E agora mais uma vez você vê também um presidente indo para esse caminho, né? Ainda tem um caminho a se percorrer, mas caminhando nessa mesma trilha de se haver ali, ter que pagar as suas contas com a justiça. É muito, muito triste tudo que a gente está vivendo. Talvez isso explique de uma forma mais geral porque que a gente vive num país tão complicado, tão desorganizado, com tantos problemas como a gente vive.